Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vós. Nesse momento, passando para deixar mais uma mensagem do livro Resgate em Família, do nosso irmão Vicente Araújo. Jesus nos ensina que amar é preciso, perdoar se torna necessário. Sabemos que nós somos pessoas endividadas, cheias de problemas, cheios de dificuldades e ainda de inimigos. Essa questão nos traz de volta às seguintes condições. Todas as vezes que nós buscamos caminhar, meus irmãos, em meio aos nossos familiares, ignorando os ensinamentos das leis de Jesus, o que acontece conosco? Sofremos as consequências. Os fatos estão por todas as partes, dentro dos nossos lares, nas famílias alheias, em toda parte vimos estes fatos acontecer. Então perguntamos, por que acontece isso? Por que isso acontece na família de fulano? Por que acontece em minha família? O que acontece? O que eu estou fazendo de errado? Ora, meus irmãos, Jesus foi muito claro. É preciso que nós aprendamos a perdoar. Sem perdão nós não temos caminhos. E sem caminho, meus irmãos, se nos tornamos cegos, caminhando pela vida sem saber o rumo. Por isso, não se engane, meus irmãos. Não se engane. Nós passamos por aquilo que nós plantamos. E todas as nossas colheitas com dificuldades, com difícil aceitação, se torna necessário para que nós possamos abrandar o nosso íntimo. Todas as vezes que nós tornamos e continuamos ignorando os caminhos que Jesus nos ensina, abrimos novamente as portas para o sofrimento. E com isso, nós estamos, nesse momento, plantando para colher. Então se torna necessário, porque se nós conhecêssemos verdadeiramente as leis de Jesus, a lei do Cristo, nós, meus irmãos, caminharíamos como verdadeiros irmãos, não como verdadeiros animais, agressivos, arrogantes, cheios de ódio, cheios de mágoas, cheios de egoísmo e cheios de vaidade. Tudo nessa vida, meus irmãos, é passageiro. Então não se apegue às coisas do mundo, porque elas são de passagem. E mais cedo ou mais tarde nós retornaremos para a nossa verdadeira moradia, que é o campo espiritual. Então, meus irmãos, buscamos caminhar consciente, buscamos viver com harmonia, compreender, acabar com essa arrogância, acabar com esse autoritarismo, com a hipocrisia. Temos que acabar com todos estes maus para que nós possamos se auto-levantar, para que os nossos dias se tornem um pouco mais suaves. Vimos prantos por todas as partes, vimos dificuldades e sacrifício por todo lado, mas o sacrifício é necessário, torna-se necessário, porque o homem não pode viver apenas na alegria. E ainda assim reclamamos porque nós não encontramos a tal felicidade, mas ela é precisa construir. Somos nossas atitudes, prática, é que faz construir essa tal felicidade que tanto almejamos. Mas é preciso, meus irmãos, confiar em Jesus. É preciso que nós nos tornemos realmente filhos e servos do Cristo, para que possamos alcançar esse benefício. Não viemos com perfeição, não viemos com méritos, viemos sim, igual a todos, para cumprir exatamente aquilo que nos é devido. Temos compromissos, ou então choraremos e derramaremos lágrimas de sangue. Jesus nos advertiu. Ele disse que a espada já estava sobre a cabeça de nós, as nossas cabeças, sobre os nossos lares, e o fogo já estava aceso, e ele queria mais do que o fogo pegasse. Então, meus irmãos, hoje nós vemos dentro dos nossos lares
a reação desse fogo, a reação das mentes que são difíceis compreensões, mas precisamos compreender, precisamos aceitar. Foi para isso que viemos, para reajustar. E se nós não reajustamos nesta vida, meus irmãos, retornaremos outras vezes dentro do seio familiar para poder reajustar, só que cada vez mais, em situações mais agressivas e mais infelizes, mais difíceis de suportar e de caminhar. Por isso que pedimos sempre nas nossas mensagens que aprendamos a perdoar como Jesus nos ensina. Quantas vezes você disse para aqueles que te maltratam, eu te perdoo. Para aqueles que estão ali te alfinetando, eu te perdoo. Para aqueles que estão do seu lado e que muitas das vezes são motivo de alguma dor ou de alguma mágoa, eu te perdoo. Então pense nisso, meus queridos irmãos. Pense nisso. Nós estamos caminhando e estamos vendo os fatos reais por toda parte, por toda banda, por todo lugar que você vá. Tem pranto, tem choro, tem mágoa, tem dor. Que Jesus abençoe e que o Cristo de Deus melhor os esclareça. Fique em paz.